Consegui. Obrigado, ótimo. Excelente. Devia falar mais, né? Mas não quer. Gosta de ficar no cantinho dela, pá. Bom, eu quero compartilhar nessa manhã uma continuidade, né, da série que a gente está meditando a respeito do Colossenses, ou de Eclesiastes, desculpa, e como a vida é um vapor e como a gente precisa realmente focar naquilo que realmente importa. Na semana passada a gente compartilhou, o Anderson compartilhou uma mensagem tremenda sobre a futilidade da vida e como que todas as coisas darem certo, desconectados de Deus ou sem Deus, elas não passam de nada e não passam de vapor. É impossível se tocar tangivelmente o prazer e a alegria e o gozo que Deus tem preparado para nós por meio das coisas que o mundo oferece. E agora eu quero transicionar o nosso olhar e mudar o nosso foco para aquilo que eu chamo de alegria completa como objetivo de Deus para as nossas vidas. E como que nós podemos aprender, por meio do Evangelho, a possuir e desejar possuir aquilo que Deus realmente quer nos dar, e em busca de tudo aquilo que Deus tem para nós disponível desse lado da eternidade, do outro lado da eternidade, e dedicar as nossas vidas, inclinar os nossos corações para aquilo que realmente importa e fazer das nossas vidas uma jornada em busca da alegria completa. E eu queria mostrar para vocês em 3 textos escritos pelo apóstolo João. Dá licença, que agora eu vou botar meu óculos. João 3, João 15 e 1 João 1. A gente vai dar uma olhada na teologia joanina, não é junina. Ok? Teologia joanina é a teologia escrita pelo apóstolo João. E nesses 3 textos a gente vai encontrar a mesma expressão, alegria completa. E são 3 momentos diferentes da história. São 3 pessoas diferentes enfatizando a alegria completa. E eu acho que essa deveria também ser a nossa busca, tendo em vista tudo aquilo que a gente já observou no estudo de Eclesiastes e de como a vida é vaidade, como a vida não passa de um sopro e como a gente, se não focar naquilo que a gente realmente importa, a gente vai ficar ocupado fazendo nada. E eu queria destacar essas 3 passagens bíblicas e a importância da gente ir atrás da alegria completa com tudo que somos, com tudo que temos, com todo o nosso coração e fazer disso a obsessão das nossas vidas. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está, abre seu coração. Pai da glória, eis-nos aqui mais uma vez diante da Tua palavra. Nós oramos para que ela possa ser espada no nosso coração, que corta e faz o discernimento entre pensamentos, sentimentos, emoções, liberta-nos, Senhor, das nossas traumas, dos nossos amarras e das dificuldades que nos mantêm aprisionados em um modo de viver vão e que nos impede de ir em busca da alegria completa. Eu oro para que o Senhor nos liberte nessa manhã. Eu oro para que o Senhor passe com Teu Espírito sobre os nossos corações, circuncidando eles, cortando eles, transformando eles. Eu oro pelo Espírito de sabedoria e de revelação repousando sobre esse lugar, o temor do Senhor nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de Você hoje, ajudador, venha e faz aquilo que está no Teu coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é João 3, 29. Ó, que coincidência. João 3, 29. É o noivo que se casa com a noiva, ou a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo simplesmente se alegra ao estar ao lado dele e de ouvir a sua voz.
Portanto, muito me alegro com o destaque dele, e é necessário que ele se torne cada vez maior e eu cada vez menor. Na ARA ou na NAA, outras versões da Bíblia vão dizer, e a minha alegria está com... Está escrito assim? Alguém tem a Bíblia assim? Alegria completa? Ok? Essa é a frase que eu queria destacar. Aqui a gente tem João Batista. A gente tem o relato do João apóstolo sobre João Batista, dizendo que ele tinha experimentado a alegria completa. Essa frase, para mim, é um tremendo destaque, porque nenhum outro personagem bíblico fala que experimentou a alegria completa, a não ser o amigo do noivo. Para e pensa na profundidade daquilo que a gente está dizendo. Nenhum outro personagem bíblico afirmou experimentar alegria completa, a não ser o amigo do noivo. E vocês acham que a gente está fazendo amigos do noivo porque o nome é legal? Não, a nossa ambição secreta é experimentar prazeres superiores, as delícias que existem na mão direita de Deus, a glória e o gozo que está disponível na própria presença de Deus. A alegria completa é a nossa obsessão. A segunda vez que na teologia de João a gente vê o assunto alegria completa, está na mensagem mais importante do mundo, João 15, versículo 11. Maravilhoso o som das Bíblias, das páginas voando. Continuem assim. Digam não ao celular. Tragam sua Bíblia no ônibus. É irado. João 15, 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos de alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Outras versões vão dizer também, eu tenho vos dito essas coisas para que a sua alegria seja completa. A gente deveria parar tudo e falar, peraí, o que você acabou de dizer então, que é capaz de encher a minha vida de alegria indescritível? Como que eu posso acessar isso que você está falando? Você disse que eu seria assim, se eu prestasse atenção no som das suas palavras. Não é à toa que João Batista tinha a sua alegria no som da voz do noivo. Então parece que a fonte do prazer vem de um lugar só, a própria voz de Deus. É o ser de Deus que, ao ser compreendido por nós, pode nos encher de alegria plena. E o último texto que eu queria ler com vocês, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Aqui a gente tem o João velhinho, talvez nos seus 80 anos, talvez nos seus 90 anos, escrevendo para as igrejas que ele cuidava. E olha o interesse do apóstolo. 1 João 1, versículo 4. Escrevemos essas coisas para vocês. Não. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Ou nós escrevemos essas coisas para que a sua alegria, ou para que a nossa alegria agora, seja completa. A alegria completa é um tema repetido na teologia de João, ou no assunto do discípulo amado. E isso tem tudo a ver com como cada um dos personagens percebem a si mesmo e também se relacionam com Deus. O primeiro personagem, o amigo do noivo, João Batista, ele experimenta a alegria própria e ele nos revela que a perspectiva que ele tinha de si mesmo, ou a visão que, como ele se compreendia diante de Deus e em relação a Deus e à vida, é que é necessário que eu diminua e é necessário que ele cresça. Essa é a perspectiva de João Batista sobre ele mesmo. Quando ele se define, ele diz, eu não sou o cara, eu sou apenas o amigo. Jesus é o centro, ele é o personagem principal.
João Batista, muitas vezes mal compreendido por nós como uma pessoa rabugenta e ranzinza, pregando mensagens difíceis e xingando os outros de escorpião, de cobra, ele está, na verdade, repleto de algo que todos nós estamos em busca todos os dias. Ele é o único a dizer: eu experimentei alegria completa. Você sabe que um dos grandes planos, objetivos do nosso coração, a grande prioridade das nossas vidas é o quê? Ser feliz, é ou não é? Todo mundo aqui está em busca de ser feliz. Todo mundo veio hoje porque quer ser mais feliz. Às vezes a gente usa Deus como algo terapêutico, e a gente não experimenta a alegria de Deus porque a gente está em busca de uma felicidade que não é aquela que Deus deseja dar. Mas o ponto é que todos nós queremos experimentar alegria, prazer, satisfação, realização, e está todo mundo certo. Eu não estou falando que querer essas coisas é intrinsecamente ou essencialmente ruim. O ruim é esperar que essas coisas podem vir das coisas que dependem de outros, daquilo que o ladrão pode roubar, ou de qualquer coisa que não venha de Deus e que não volte para Deus, de algo que a gente não pode levar desse lado da eternidade para o outro. Qualquer expectativa em prazer, amor, sucesso e realização que não seja o próprio Deus é nada mais, nada menos do que a fórmula para a frustração. Não é à toa que a gente vê milionários depressivos. Não é à toa que a gente vê as pessoas cheias de coisas que não podem as preencher. E o vazio não pode ser completo ou preenchido por nada tangível, porque a alegria que realmente estamos em busca, ou aquilo que realmente precisamos, ela só pode vir de Jesus e das suas palavras. O nosso problema não é que a gente não ama Deus. O nosso problema é que a gente ama também um monte de outras coisas. E não tem problema, porque nós vamos ver que na jornada de João, ele também fracassou, mas ele também experimentou a plenitude do amor. João, ele está relatando os eventos da sua adolescência nos evangelhos, ok? E você já foi um adolescente, ou talvez você é um adolescente, talvez você é um adolescente de 30 anos que precisa amadurecer e mudar e se arrepender dos seus pecados. Mas todo mundo lembra como é que era ser adolescente. Ser adolescente é uma das coisas mais espetaculares, porque é uma montanha russa de emoções e sentimentos, e tudo é eu te amo mais que tudo, ou eu te odeio mais que tudo, e todas as coisas têm um sabor profundo, e todas as memórias que a gente lembra daquela época das nossas vidas, elas são cheias, repletas de nostalgia, e é uma fase muito importante, formativa nos nossos corações. E João, o apóstolo, ele está relatando no evangelho dele relatos a respeito dessa fase da sua vida, quando ele encontrou o Messias, quando ele viu Deus em carne. E ele está escrevendo sobre um cara que experimentou alegria completa. Esse homem é o maior homem que já existiu de todos, João Batista, o homem que viveu entre duas eras, que faz a transição perfeita do Antigo para o Novo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento, o primeiro apóstolo do Novo Testamento. Ele é um homem sem igual, ele viveu, a incrível experiência de ser cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Ele era primo de sangue de Deus. Cara, poucas coisas podem ser mais legais do que isso. Todo mundo tira onda de que tem um primo legal, mas ser primo de Jesus realmente é imbatível. Mas João, ele é o único a dizer: eu experimentei alegria completa. E se nós, de fato, estamos em busca da realização, da alegria, do prazer, e de experimentar ao máximo o que é existir, nós deveríamos observar na vida de João e nos relatos do outro João sobre João, essa dinâmica incrível que fez ele experimentar
alegria completa. Todo mundo sabe a minha paixão e fascinação pelo texto de João 3, versículo 29. É o versículo do amigo do noivo, é o único lugar na Bíblia onde a frase amigo do noivo se encontra. E é nesse lugar, essa pessoa, que ali a gente vê o exemplo de maior realização e satisfação. A alegria de João estava no som da voz de Deus. Eu costumo dizer, tenho amado ver isso na prática, de que qualquer busca por amor, realização, prazer e satisfação que não for em Deus é inconsistente, é a receita do fracasso e vai fatalmente nos levar à frustração, porque o amor, ele precisa estar disponível a todos, ele precisa ser acessível a todos. O amor não pode jamais ser só acessível por um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, só os ricos podem ser felizes? Só os casados podem ser felizes? Só os brancos podem ser felizes? Só você bota o nome, os privilegiados, ou aqueles das castas superiores, ou aqueles que têm um intelecto maior, aqueles que tiveram a oportunidade de ir nas melhores faculdades, só essas pessoas podem descobrir o que realmente é a vida e o que realmente significa ser feliz? Jamais. Não. O amor, o prazer e a realização completa precisa estar disponível a todos e precisa ser acessível a todos, independente de qualquer muro de divisão que a gente possa imaginar. E qual é o único amor que toca todas as camadas da sociedade e todo o espectro da vida? Deus. É o único que abraça qualquer um sem restrições. O amor, então, ele não pode ter uma barreira que o impeça de ser experimentado para ele ser verdadeiro. O amor também, ele precisa, para ser verdadeiro amor, gerar mais amor. Porque muitas vezes o amor que a gente vem em busca, ele gera dor no outro. É ou não é? É aquele comportamento que me gera alegria, prazer, realização, mas que causa no outro dor, frustração, vergonha, divórcio, frustração, e eu acho que eu já falei frustração algumas vezes hoje. Mas para mim, queridos, esse é o grande contraste de pessoas em busca de amor e que, ao experimentar amor, o resultado dessa busca é a destruição de uma família. Pessoas em busca de prazer, mas para ele experimentar prazer por 5 minutos, alguém precisa morrer por uma bala no topo do morro, ou alguém precisa estar envolvido em uma atividade criminal que vai destruir toda a sua vida, mas que talvez é a única opção para aquela pessoa, para ela não passar fome. A dor que o amor causa torna este amor inválido diante do amor que Deus realmente é e do amor que Deus deseja que a gente experimente. Amor precisa gerar mais amor. Se não gera mais amor, não é o amor que Deus é, nem o amor que Deus tem para nós. Vocês estão me entendendo? Tudo bem até aqui? Um outro aspecto importante do amor de Deus e de qualquer outro amor é que o amor que Ele dá fica. E todos os outros amores precisam de mais um pouquinho. Né, Lipe? Estava conversando com você esses dias. Todos os outros amores, ou prazeres, empolgação, excitação, por exemplo, as drogas, querido, é maravilhoso. Né? Você não precisa ir no morro para experimentar, por exemplo, você pode ir internado e tomar uma droga legal na veia que faz você ver unicórnios e você viajar e ver o mundo cor-de-rosa, porque é poderoso, mas quando a morfina para de pingar, a dor vem de forma violenta e você precisa de mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose, e a pessoa sai do hospital viciada em droga, viciada, na verdade, em alívio, viciada em prazer.
A verdade é que esses prazeres momentâneos, como por exemplo a droga ou o sexo, ou a sensação de poder do dinheiro e das riquezas, essas coisas são tão efêmeras, superficiais e não duram nada, se comparado com o amor, o gozo e o prazer que Deus tem para nós, porque Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. É o tipo de amor que fica, é o tipo de amor que muda de mala e cuia para as nossas vidas, faz morada dentro de nós e não para nem que a morte tente nos separar. Porque do outro lado da morte, quem está lá nos amando do mesmo jeito? Jesus. Queridos, não se compara com nada. O pecado não se compara com a proposta de Deus para você. Não existe nada que você possa experimentar que seja completamente alucinante, maravilhoso e incrível. Eu não estou negando o poder do prazer dessas coisas. Eu só estou falando que se esse amor acaba e você precisa de um outro rapidinho, esse não é aquilo que você realmente quer. O que você quer se encontra nas doces palavras de Jesus. O amor que você quer está em Deus. O amor que você quer é Deus. João Batista, ele falou: a minha alegria está completa. Eu não preciso de mais nada. Eu estou completamente realizado. E ao olhar para a vida de João, a gente vai ficar meio chocado, porque João é um grande caso de fracasso ministerial. Okay? O ministério dele dura 1 ano e meio. E ele acaba a sua vida degolado, sem ter feito um milagre, sem ter feito nada de espetacular. Todos os seus discípulos mudam de ministério. E o Messias, que ele achava que deveria ir lá tirar ele da cadeia, não vai. E esse tipo de homem, vivendo esse tipo de vida e esse tipo de realidade, fala: a minha alegria está completa. E eu queria que você colocasse em proporção o sofrimento da sua vida e a dor que você está passando ou vivendo, ou das dificuldades na sua busca pelo amor, pelo prazer, pela realização. Talvez seja um trabalho que nunca te promove, talvez seja um amor que não te corresponda, talvez seja uma relação partida, um coração quebrado, talvez seja, uma intriga que te fez cair na posição social, ou qualquer outra dinâmica relacional que destrói e que é disruptivo para a nossa jornada e escada de sucesso. O que pode ser mais duro do que ter a sua cabeça servida numa bandeja por causa do capricho de uma adolescente? Mais uma vez, a adolescência é incrível, né? Elas vão de 8 a 80 rapidinho. Será que a gente tem o direito de falar que, nossa, a minha vida realmente é... Eu não estou minimizando as nossas dores, eu reconheço, as nossas dores, elas são diferentes, elas estão em etapas e níveis diferentes, é real. Mas nada se compara com o prazer de amar Deus e com a realização que podemos encontrar na própria pessoa de Cristo. Se, como o Anderson disse em Eclesiastes, a busca pelo prazer fora de Cristo é um sopro, a busca pelo amor em Cristo é o sentido da vida e o motivo da existência. João, então, ele era um fracasso social, econômico, político, um fracasso ministerial, mas ele era o homem da alegria completa. E eu acho que muito disso tem a ver com a sua afirmação do versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Enquanto a gente achar que a gente é o protagonista das nossas próprias vidas, sabe, essa pala de coach, vai lá, acorda às 5 horas da manhã, enquanto eles trabalham, não, enquanto eles dormem, vai assistir live, e vai, e se você não for, ninguém vai por você. Isso gera na gente uma síndrome de Messias, que é a gente achar que somos os salvadores de nós mesmos. E é uma mentira, é um engano.
é uma forma de pegar a gente na nossa própria dor para vender. É a comercialização da dor. João, ele não se vendeu, pelo contrário, ele se posicionou da maneira correta, ele disse: é necessário que eu diminua. Eu quero ser menor. Quem faria a mentoria de se tornar menos? Pô, bicho. Jamais, né? Ia vender quantos, Jonathan? 0, né? Menos 10 inscritos na nossa conferência Amigos do Noivo desse ano. Vamos nos tornar menores. Mas eu acho que a chave do sucesso de João era isso aí. É porque ele não falou isso de chavão do Twitter, nem do frase do Instagram. Ele realmente quis dizer o que ele disse. É necessário que ele cresça, mas também é necessário que eu diminua. Isso deve desfazer em nós o mito de que a alegria se encontra na realização ou no protagonismo. A verdadeira realização vem de estarmos próximos a Cristo, ouvir o som da sua voz. Amém? Esse é o nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo é o próprio Jesus, em João, capítulo 15. Dá uma olhadinha lá comigo de novo. Amanhã a gente vai estar encerrando aqui João 15, eu estou obcecado nessa passagem, então por isso que eu estou pregando hoje sobre isso. Dei um jeito de encaixar a minha mensagem na mensagem do Ângelo. Tem um jeito, né? Ele dá os jeitos dele. Dificuldade. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Versículo 9. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Versículo 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Jesus, ele oferece alegria como herança para os discípulos. O que você quer da vida? Imagina que você tem um pai abastado e que você tem uma herança gorda no seu futuro. A herança que Cristo deseja dar para os seus seguidores, para os seus discípulos, não é uma casa a mais ou alguns zeros a mais na sua conta bancária, mas é alegria completa. Porque ele sabe que todas essas coisas que o mundo pode dar, embora sejam muito boas, eu não estou falando para a gente virar monge, sair da faculdade, não. Abandonar o trabalho e abandonar a vida e parar de pagar a previdência. Eu estou falando para a gente colocar a nossa expectativa no lugar correto. Colocar a nossa esperança naquilo que realmente importa. Jesus disse, para vocês, o que eu tenho para dar é alegria completa. A alegria completa, ela precisa ser vista em múltiplas dimensões. Porque a alegria de se permanecer no amor de Cristo e habitar nele, faz com que a nossa forma de ver o mundo mude. Esse é o primeiro grande benefício de permanecer no amor de Deus, porque a partir de agora, até mesmo os dias ruins possuem um outro significado, até mesmo a dor e o sofrimento pode ser ressignificado, porque como eu estou repleto de alegria, como eu estou sendo cheio de alegria que não vai embora, isso se torna a forma pelo qual eu enxergo a realidade. Então, eu passo naturalmente a falar menos mal dos outros e das circunstâncias. Eu passo a naturalmente ser uma pessoa mais otimista do que pessimista. Eu passo a ver as coisas como parte daquilo que Deus permitiu que acontecesse ao meu redor, com a finalidade de me fazer cada vez mais parecido com Jesus. E de maneira nenhuma eu quero normalizar as injustiças e as dores, porque hoje a gente fala a partir do lugar confortável, do ar-condicionado. Mas existem pessoas onde a situação na qual elas se encontram é extremamente dolorosa. Porque nós somos também parte do todo, nós somos também parte do nosso ambiente. Mas eu quero
chamar a gente para aquilo que realmente importa. Uma vez eu lembro que eu estava em Moçambique e, era uma situação de pobreza extrema. E o que a gente prega para esse povo? As mensagens do Ocidente não fazem o menor sentido para umas pessoas que vivem com fome, que vivem na pobreza e na miséria. E aí então o Espírito Santo falou comigo naquele dia: a riqueza verdadeira é ter Jesus. A riqueza verdadeira é ter Jesus. E aí então eu preguei sobre o conhecimento de Deus. Porque se eles naquela condição conseguirem ver a glória de se possuir a Cristo, eles podem melhorar a sua situação, mas eles nunca vão deixar de possuir aquilo que realmente importa. Ou eles podem sofrer ainda, assim como nós também sofremos nas nossas condições pessoais. Mas nada pode tirar a glória de possuirmos Cristo. Jesus, o Filho de Deus, ele promete transmitir o amor que ele sente por Deus para nós. Já pensou o quanto que você é amado? Às vezes a gente se sente mal amado ou pouco amado, porque as pessoas que a gente ama, ou as pessoas que a gente gostaria que nos amasse, não correspondem. Só que eu quero que você nunca se esqueça que Deus ama você como Ele ama Jesus. Esse é o desejo de Deus por você. É um amor que não precisa de contrapartida, é um amor que não espera performance, é um amor puro, perfeito, eterno, perene. Sempre que você quiser, Ele está disponível. Sempre que você precisar, Ele te encontra. E sempre que você permanecer, a garantia é que Ele também vai permanecer em nós. É um amor que não vai, é um amor que ninguém rouba, é um amor que as condições e as circunstâncias não podem destruir. É o sentido da vida. Amar Deus e ser amado por Deus, habitar e permanecer neste amor, a garantia de Cristo para nós. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. O grande diferencial da alegria de Cristo é que, além dela não terminar agora, ela pode sempre se tornar a maneira da gente ver o mundo e da gente sempre se encontrar e experimentar. Ela dura para outro lado da eternidade também. Agora imagina você sendo você, mas com um corpo glorificado, sem as dores nas articulações, sem as dificuldades intestinais, ou sei lá, quais são as nossas limitações, talvez cognitivas, os nossos TDAHs, as nossas compulsões alimentares, sexuais, os nossos vícios, as nossas dores, que ninguém fez nada, mas mesmo assim a gente se sente o pior do mundo. Tudo isso lavado, restaurado e perfeitamente equilibrado pela glória do corpo ressurreto. E do outro lado, a gente encontra de novo o amor perfeito. Só que agora não existe mais nada que possa impedir a gente de experimentar o amor na sua plenitude. O problema é que os outros amores desse lado da vida podem nos impedir de chegar desse lado da eternidade. Porque se a gente der lugar à carne e ouvidos ao diabo e ceder para esses outros amores, a gente não chega lá, onde o amor realmente está. Eu não sei, mas eu já fiz a minha decisão. Nada se compara com a incrível glória de amar e ser amado por Deus plenamente nessa vida e também na outra. A alegria completa é o resultado de se permanecer em Deus, querido. Não dá para permanecer em Deus só domingo. Ok? É muito legal, eu sou muito grato que você está aqui no domingo. Mas se você quiser permanecer em Cristo, você precisa pensar em Cristo. E você precisa falar com Cristo. Só domingo é um ótimo começo. Mas para permanecer no seu amor, a gente precisa de um pouquinho mais que isso. É pensar em Deus, é falar com Deus sobre Deus.
Às vezes a gente fala com Deus sobre coisas que a gente quer que Deus faça para nós. É uma coisa boa. Às vezes a gente pensa em Deus como um meio para a gente não fazer besteira. Já é uma coisa boa. Mas Deus está convidando a gente para pensar nele nos termos dele. E qual é o principal termo dele? O versículo 9. Como o Pai me amou, eu os amei também. É nesse tipo de meditação que Jesus está convidando o nosso coração para habitar e permanecer nos desejos de Deus por Deus e nos desejos de Deus por nós. Queridos, Deus te deseja. Não é que Deus te aceita, é que Deus te quer. É que Deus te fez, não porque Ele precisava, mas porque Ele quis. E Ele fez você para sempre, porque Ele quer você para sempre pertinho. E Ele quer que a gente seja imerso na realidade profunda desse amor. Qual amor? O amor que o Pai sente pelo Filho. Esse é o tipo de relação que Deus está convidando a gente para experimentar. Agora me diz, todas as outras relações se tornam tóxicas ou improváveis se comparado com aquilo que a gente realmente tem para experimentar. Mas Deus está convidando a gente, para experimentar a alegria de ser amado por Deus, como o Pai ama Jesus, como Jesus ama o Pai. Último ponto, para a gente poder concluir, a alegria em 1 João 1,4. Essas coisas eu vos escrevo para que a nossa alegria esteja completa. Agora imagina, João, o adolescente, que ouve as histórias de João Batista, ou que vê João Batista, que convive com aquele cara, e ouve ele dizer, essa é a minha alegria completa, ouvir a voz de Deus. Ele guarda isso no seu coração, não sabendo que 3 anos e meio, 3 anos depois, ele estaria um dia na mesa com Jesus, que é João 15, e Jesus ia falar, eu quero que vocês experimentem a alegria completa. O meu objetivo com essas minhas palavras é fazer com que vocês experimentem o prazer indescritível de amar e ser amado por Deus. É o mesmo cara. Só que nessa noite, quando Jesus fala de amor, João sente medo. Porque depois da ceia, eles vão orar no jardim e todo mundo foge. Todo mundo foge. Até João. João, ele se torna para nós um grande exemplo também porque ele volta para a cruz. E ele é visto juntamente com Maria aos pés da cruz. Porque de alguma forma, na teologia joanina vai transpirar o desejo de João por proximidade e união com Deus. Mesmo que essa união seja encontrada na cruz. E aí ele vai e me volta para a cruz, onde ele encontra Deus. E ele, quando vai se definir, ou quando ele vai se apresentar, ele diz, eu sou aquele a quem ele ama. Essa é uma outra coisa importante, porque João se define como o amigo, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. João diz, eu estou disposto a encontrar Deus, mesmo que seja no sofrimento da dor da cruz, porque eu sou aquele a quem ele ama. Eu sou o desejo de Deus. Imagina que confiança, que audácia ao escrever sobre si mesmo. Primeiro que ele falou que ganhou na corrida de Pedro, Só no Evangelho de João diz que na hora da corrida, porque adolescentes são assim, na hora da corrida, quem ganha, ganha. E ele deixou registrado para sempre na palavra de Deus, eu ganhei na corrida. Mas uma outra coisa que ele deixou registrado é que eu sou o desejo de Deus. O que Deus sente por mim é o que me define. Os afetos de Deus, o desejo de Deus por mim, é a coisa mais importante que eu tenho. E aí então, velhinho, e essa é a minha esperança, que um dia eu também vou chegar lá. Porque eu comecei com esse negócio de amigo do noivo uns 20 anos atrás. E eu estou chegando lá, eu sinto que eu estou indo.
Mas talvez, faltam mais 40. E eu não vou desistir, porque a alegria proposta é completamente superior a tudo que eu posso me acabar entretido agora, que pode me roubar do caminho, que pode me desviar. Ah, não, mas é um prazer muito grande, muito rápido agora. Não, mas é só mais 40 anos esperando, e eu vou experimentar a alegria completa. Não é nada perto daquilo que a eternidade propõe. Não, mas é uma oportunidade incrível de você mudar a sua vida e ficar rico. Eu já vi. Isso dá muito errado. Ah, mas é um momento, um prazer, rapidinho, ninguém precisa saber. Não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Não faz parte do meu plano, do meu objetivo. João chega aqui nos seus 80, 90 anos, ele fala, gente, essas coisas que eu estou escrevendo para vocês é para que a nossa alegria seja completa. Esse tema repercutir na cabeça de uma pessoa por décadas e décadas e décadas, sinaliza para nós que ele ficou preocupado com esse assunto por muito tempo. Mostra para a gente que essa era uma grande preocupação e interesse do apóstolo. E João, ele vê uma conexão entre aquilo que Jesus ofereceu, aquilo que João Batista viveu e aquilo que ele queria que a igreja experimentasse no fim da sua vida. E então ele escreve que essas coisas têm como finalidade gerar em nós alegria completa. A alegria completa, na conclusão da jornada de João, é algo que se tornou contagioso. É algo que ele não quer mais só experimentar sozinho, mas ele quer que nós possamos juntamente experimentar a alegria, não de forma isolada ou individualista, mas de uma forma coletiva e comunitária, algo que se compartilha e que se multiplica, e que quanto mais a gente dá, mais a gente tem, e quanto mais a gente distribui, mais cestos nós juntamos para continuar alimentando o mundo com a real fome que o mundo tem, a fome de alegria, a fome de prazer e de satisfação. A alegria completa é transmissível. E nós, juntamente, estamos sendo convidados a experimentar a alegria plena. Espero que tenha ficado claro para vocês, na sessão anterior, a futilidade e a fugacidade da vida. Nessa sessão, eu quero compartilhar com vocês a indescritível beleza e glória de se perseguir a alegria completa que Cristo tem para dar. Amém? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar e encerrar. Feche seus olhos, coloque seu coração em Deus, foca a sua atenção em Cristo. Ele está diante de cada um de nós fazendo uma proposta. Eu quero te dar alegria completa. Eu tenho para você alegria, satisfação e prazer, como nenhum homem, nenhuma mulher, nem nada que você possa ter irá te dar. São os prazeres superiores de se amar a Deus. Não é a negação da realidade dos prazeres, mas é a comparação incompreensível, ou a forma incomparável de se colocar os prazeres de se amar a Deus com qualquer outro amor, qualquer outro prazer. Nessa manhã nós temos, mais uma vez, o privilégio poder abrir a palavra de Deus em liberdade, olhar para as Escrituras e observar o coração de Deus por nós.
E o desejo dele por nós, o convite dele é: permanece em mim. Não desiste de mim. Se você não desistir, eu não desisto de você. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Se você se aproximar de mim, eu vou me aproximar de você. São as garantias da palavra de Deus. Quando Jesus fala: permaneçam no meu amor. Nós somos convidados para habitar nessa dimensão, habitar nessa realidade, na incrível proposta de Deus para nós, de amar e de ser amados, sem restrições, sem julgamentos, sem limites, sem convenções. Deus nos ama, Deus nos deseja, Deus nos quer perto. Aí onde você está, eu queria que você falasse com Deus sobre qual é o seu interesse, qual é a sua ambição, o que você quer da vida, onde que você quer chegar. Diante dessas coisas, queridos, Deus precisa ser o nosso tudo, o nosso centro. Deus precisa ser o nosso desejo. Não só as coisas de Deus, mas o próprio Deus. O rei Davi, ele diz: eu tenho posto o Senhor constantemente diante de mim. Como eu desejo experimentar das fontes de delícias da sua presença. Como eu quero provar e ver os prazeres da sua mão direita. Pai, eu oro para que nessa manhã nós possamos de alguma maneira, pelo poder do Teu Espírito, experimentar as indescritíveis maravilhas de ser amado por Ti. Atinge o nosso coração agora mais uma vez com o Teu amor e deixa-nos experimentar o desejo mais puro que existe, o prazer mais real que existe, o gozo mais pleno, realização, satisfação em Deus, em Cristo. Vem, Espírito Santo, libera nesse lugar sobre as nossas vidas os prazeres de amar a Deus. Eis-nos aqui diante de Ti. Libera o Teu Espírito, revela Deus para os nossos corações. Vem, Espírito Santo, e derrama sobre os nossos corações o Teu amor. Enche-nos mais uma vez. Enche-nos mais uma vez. Ensina-nos a permanecer em Ti nessa conversa, nesse diálogo eterno contigo. Nós queremos, nós precisamos. Ajuda-nos. 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 Nós vamos cantar uma canção, mas esse é o tempo para você manter os seus olhos em Deus, manter a sua atenção em Cristo, corresponder com o amor de Deus.